uma crítica muito comum a quem é religioso. Essa sua religião aí está te impedindo de enxergar a realidade. Ir para a igreja está fazendo você ficar alucinado, está te deixando sem perceber o mundo real. E essa crítica, apesar de motivos diferentes do que a gente vai falar aqui, tem a sua verdade, pode estar impactando a sua vida. Sem você perceber, você está deixando o mundo real de lado por causa da sua religião. Esse é o assunto de hoje. Eu sou o Zé e aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre a situação das nossas vidas e o quanto a nossa vida cristã, nossa relação com Deus, nossa caminhada aí com Jesus pode estar sendo atrapalhada até mesmo por algo bom, que é ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer coisas que todo religioso, digamos assim, faz. E para isso a gente vai ver a vida de Zacarias, um sacerdote, pai de João Batista, que por causa da sua religião, ele estava deixando de enxergar Deus, de enxergar o que ele precisava realmente enxergar. A crítica que muitos fazem em relação a religiosos, né, é que a religião talvez impeça você de ver a realidade, de lidar com o mundo real como ele realmente é. E aqui eu vou usar essa ideia para a gente entender o quanto, na verdade, a religião ela pode sim nos atrapalhar. Não no mesmo sentido que essa crítica vem, mas no sentido de enxergar o transcendente, como eu já falei em outros vídeos, eh, na nossa vida, na nossa realidade, no nosso dia a dia. E essa foi a situação de Zacarias. Então, lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, conta a história sobre Zacarias, que ele e a sua esposa Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos, ou seja, ele era um sacerdote, verdadeiramente sacerdote, ele era alguém que cumpria ali e fazia as suas funções, né? Então, vamos pensar aqui em alguém religioso ou um pastor, aqui alguém que faz as suas que aos olhos de todos ele estava ok, ele estava seguindo o padrão do que é esperado dele, né? Então, a princípio, a gente não tem aqui nesse relato nada que diz contra Zacarias. Então, não estamos falando de alguém que, na verdade, era um hipócrita ou era alguém que não estava seguindo. Ou seja, os problemas que ele estava tendo a partir da sua, né, sua religião, não era porque ele não estava vivendo verdadeiramente o que as outras pessoas esperavam dele ou o que se espera de um religioso. Que é a primeira coisa aqui que a gente poderia pensar, ah, Zé, mas o Zacarias, esse cara aí talvez não estava vivendo não estava enxergando a realidade porque ele era um hipócrita, porque ele não estava indo verdadeiramente, não estava com o coração ali. E o texto não diz isso, diz que ele era alguém que fazia corretamente, que agia corretamente. Porém, um aspecto da vida dele é que ele não tinha filhos, ele e sua esposa não tinham filhos e já estavam bem velhos. Então, quando a gente pensa, mesmo hoje, né, um casal, normalmente um casal quer ter filhos. Naquela época, mais ainda, ter filhos era para todo casal era um objetivo de vida. E ele, como um sacerdote de Deus, como alguém religioso, poderia estar pensando: pô, estou fazendo tudo certo, por que, que Deus não me deu um filho? Né? A Bíblia mostra situações de casais assim, eh, do conflito que as pessoas tinham ao não ter filhos, né? O quanto isso deixava o coração da pessoa amargurado. E aqui talvez a gente entra num dos motivos que pode ter influenciado Zacarias. Ele teve ali uma decepção na vida, não ter filhos. Já estava ficando velho e isso estava incomodando o coração dele. Mas, certo dia, ele estava lá no templo e foi escolhido para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Então ele foi sozinho para uma parte que os sacerdotes ali eram sorteados,
e ele foi ali no santuário do Senhor. E naquela situação, um anjo do Senhor lhe apareceu e falou para ele: Não tenha medo, sua oração foi ouvida. Ou seja, Zacarias orava para que ele pudesse ter filhos. Talvez não orava mais, como a gente vai ver no trecho. Era uma oração que ele já fez no passado e que ele nem acreditava mais nessa possibilidade. Era algo que já tinha passado, ele já era velho, a esposa dele já era velha, e ele talvez não orava mais por isso. Mas o anjo diz: Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Então, o anjo não só fala que ele vai ter um filho, mas que ele vai ter um filho que vai ser muito da hora. O filho dele vai ser grande aos olhos do Senhor, vai servir a Deus, algo que provavelmente Zacarias também gostaria, né? Um sacerdote do Senhor, alguém temente a Deus, alguém que era justo aos olhos das pessoas, que buscava servir a Deus verdadeiramente, pensava, pô, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho que serve ao Senhor, né? Que pai ou mãe não deseja que o filho realmente, né? Que pai ou mãe que seja religioso, que acredite em Deus, não quer que o filho também siga esse caminho. E esse era o desejo de Zacarias, e o anjo fala isso: ó, seu filho vai nascer e ele vai ser alguém, né, grande aos olhos do Senhor. Zacarias, porém, desconfia. E lá no versículo 8 ele diz assim: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Aqui é o versículo que me levou a pensar em toda essa reflexão. Zacarias era alguém que era um sacerdote, um religioso, alguém que na teoria está mais conectado com Deus, está em sintonia com o que a palavra de Deus demonstra e fala, alguém que consegue enxergar o transcendente mesmo nas situações comuns. Mas não só não era uma situação comum, ele estava no santuário do Senhor, como um anjo aparece para ele. Então, mesmo sendo o santuário, ou seja, mesmo dentro de um contexto totalmente religioso, onde na teoria já é feito para ser algo que vai ajudar a pessoa comum a perceber a ação de Deus, né? Porque a religião, né, os costumes, as coisas que a gente faz como religiosos, é para tentar perceber Deus nesse mundo, perceber Deus nas coisas comuns, perceber o transcendente na nossa imanência, ou a ação de Deus no nosso mundo que virou comum, virou rotina para a gente. Mas mesmo assim, ele não conseguiu ouvir que Deus tinha algo que ia além, que Deus ia fazer um milagre na vida dele, que Deus ia agir com um poder sobrenatural, algo que não era comum de se acontecer, algo que se dependesse deles, por eles já serem velhos, ele e a esposa, não aconteceria. Então Deus está mostrando, ó, eu vou fazer algo além. Mas não só isso, era um anjo aparecendo para ele. Um anjo apareceu para um sacerdote que, só pelo fato de ele ser sacerdote, só pelo fato dele ser religioso, ele já deveria olhar para isso e falar: Deus pode fazer com que eu tenha um filho, mesmo que eu seja mais velho. Mas um anjo apareceu e mesmo assim ele não acreditou. Eu fico pensando do quanto às vezes a gente se pega em situações onde, nossa Deus, eu só acredito se um anjo me falar. Ou algo, não sei se você já falou isso, alguém já falou isso para você, mas é algo que a gente pensa às vezes, né? Ah, não, isso só acreditaria nisso se Deus mostrasse realmente, se um anjo viesse e falasse. Ou tal pessoa, nossa, um anjo poderia se revelar para tal pessoa, Deus poderia se revelar e aí sim eu acreditaria. Ou um ateu que fala,
Eu só acredito se Deus aparecer na minha frente em carne e osso. E a verdade é que nenhum anjo é capaz de quebrar um coração que está ali, um coração de pedra. Nenhum anjo do Senhor pode passar por uma situação que a pessoa está endurecida, né? A maneira como Deus criou a gente faz com que a gente não, né, não se deixe levar, mesmo que um anjo, né? Se a gente está ali endurecido, um anjo não é o suficiente. Eu acredito que Deus sim pode transformar o seu coração, mas tem situações onde, se a gente escolher ali não acreditar numa promessa de Deus, talvez mesmo acontecendo, né, uma situação como essa, a gente não creia, né? E aqui fica esse pensamento, não sei se isso passa pela sua cabeça, né, de, pô, eu preciso de que Deus se revele mais a mim. A resposta que o anjo dá é: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Essa reflexão, ela serve para trazer a gente para uma realidade que talvez a pessoa que critica a religião, falando que a religião não te ajuda, faz você não ver a realidade como ela não enxergue também. Porque eu acredito que a realidade ela está além do que os olhos podem ver, do que as nossas mãos podem tocar. E é essa realidade que alcançou Zacarias nesse dia. A realidade de que Deus é capaz de transformar situações, de fazer coisas maravilhosas, de, através do seu poder, quebrar a física do nosso mundo, fazer de um casal que já era velho ter filhos. Você acredita que Deus pode fazer isso? Porque na nossa vida, e essa é uma reflexão que eu fiz num Natal com a minha família, questionando justamente isso. A gente estava ali, né? Nós estávamos comemorando o Natal, comemorando justamente o fato de que Jesus nasceu. O transcendente veio para o imanente. O Filho de Deus entrou no mundo. E a gente às vezes não percebe o quanto a nossa vida, a nossa rotina, ela deve sempre contemplar essa verdade. De que Deus é capaz de entrar na sua vida, de transformar a sua situação. Eu queria que você, a partir dessa reflexão, olhasse para a sua vida religiosa e percebesse o quanto ela pode te atrapalhar. O fato de você ir na igreja, ler a Bíblia, isso se tornar comum para você, pode atrapalhar você a entender que Deus age, Deus continua agindo nesse mundo. Deus é capaz de quebrar essa barreira e só Ele é capaz de transformar o seu coração. Então, se você está se sentindo endurecido, se você gostaria de crer mais, que você peça a Deus que Ele te ajude a ter um coração sensível à sua ação nesse mundo, porque Deus continua agindo no mundo, Deus tem poder para agir na sua vida e transformar situações e ouvir a sua oração. Oração essa que você pode até já ter parado de fazer, porque você não acredita mais que Deus possa fazer isso. Mas que você continue orando, porque Deus é capaz de transformar toda e qualquer situação. Ele é poderoso e Ele é amoroso para transformar o seu coração em um coração sensível à verdade e à realidade, que pode
mudar toda a sua vida. Que Deus te abençoe e que você, religioso ou não, possa reconhecer o transcendente na nossa vida e o transcendente ao nosso redor.